Meus queridos irmãos, queridas irmãs, espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. O século XVIII na Europa apresentará uma revolução na forma de pensar, quando um jovem pensador, nascido nas hostes da Igreja Reformada na Dinamarca, terá a ocasião de elevar a sua voz para fazer uma reflexão profunda sobre o comportamento humano. Søren Abbé Kierkegaard terá a ocasião de fazer uma análise filosófica que inundará 2 séculos mais tarde a psicologia, realizando uma nova formatação das terapias, permitindo aos psicologistas a compreensão dos dilemas que acometem a natureza humana. Kierkegaard observou que a criatura humana comportava-se de 3 formas em especial. A primeira forma, que ele denominou estética, é o momento no qual o espírito, ainda vitimado e dominado pela sua natureza animal, realiza apenas aquilo que deseja, aquilo que sente no íntimo que deve realizar para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, a sua vaidade. E mediante esta realização, o ser vive as experiências da vida mediante as suas próprias sensações humanas. Mais tarde, Kierkegaard lançou uma segunda proposição, que existem os indivíduos éticos. Os indivíduos éticos são aqueles que, embora não guardem na sua profundidade uma certeza acerca da imortalidade da vida futura além das zonas físicas, por uma questão de negociação, de barganha com a própria consciência, eles realizam aquilo que os códigos religiosos dizem ser a verdade, para que, na dúvida sobre a imortalidade da alma, na dúvida sobre o porvir, no conjunto das incertezas que dominam a criatura humana, ao menos eles tenham alguma certeza, ainda que fictícia, de que lograrão o céu e a bênção de Deus após a morte física. Estes são os seres éticos para Søren Abbé Kierkegaard. Mais adiante ele observa então que uma terceira natureza pode atingir as criaturas mediante o processo evolutivo, quando, encontrando-se consigo mesma e vencendo as dificuldades dos paradoxos existenciais, o indivíduo é capaz de sentir no íntimo do ser aquilo que deve fazer, sem que nenhuma lei, nenhum código, nenhuma coletividade sejam capazes de ditar, orientar ou coagi-lo para a realização destas coisas. Então existem os seres estéticos, os seres éticos e os seres religiosos. Abbé Kierkegaard observou que a criatura humana necessariamente estava presa a uma dialética inevitável. E essa dialética, toda vez que era buscado superá-la, ela naturalmente devolvia ao indivíduo a dor, o conflito, por não ser possível superar essa dialética. Kierkegaard observava que os indivíduos estavam presos na dialética entre as suas necessidades e as suas possibilidades. Necessidades essas que eram caracterizadas por todos os limites físicos, psicológicos, sociais, biológicos. Todo indivíduo apresenta limitações, necessidades quais sejam, mas diante dessas limitações,
ele também pode atingir o infinito das possibilidades. Mesmo num campo restrito de situações, o indivíduo apresenta uma infinitude de possibilidades, das quais pode se libertar, ampliando o horizonte de realizações da sua vida. Mas os indivíduos também estão presos na dialética da morte e da imortalidade, pois que sabem que seus espíritos, suas consciências, são imperecíveis, como descreve o Evangelho de Jesus, ao passo que o corpo não é imortal. O corpo é perecível, então o espírito precisa viver entre a morte e a imortalidade, ambas acompanhando uma única natureza no processo evolutivo. E assim Kierkegaard foi observando diversas dialéticas em que o ser humano é lançado na condição de vivente, não podendo superar essas dialéticas sem encontrar o sofrimento. Não é possível escolher ser somente mortal, nem ser somente imortal, pois que o espírito é imortal, mas a carne é mortal, e isto é um fato sobre o qual o indivíduo não tem qualquer poder decisório. Da mesma forma, as necessidades e as possibilidades. Nenhum indivíduo pode lutar contra a realidade das suas limitações. Se ele luta contra as suas limitações, ele sofre, mas a partir do momento que ele as aceita, dentro daquele horizonte de limitações, ele encontra uma infinitude de possibilidades de fazer o melhor. Então Kierkegaard, observando esta realidade, contemplou a comunidade religiosa protestante a qual pertencia e asseverou na tribuna que os indivíduos religiosos da sua época, os pastores, os orientadores, os evangelizadores, eram criaturas, no máximo, estético-éticas, mas não eram religiosos. Eles não possuíam a certeza da imortalidade da alma. Eles não possuíam a comprovação dos elementos da espiritualidade, mas obedeciam ao código do Evangelho apenas por uma barganha ética, para que a partir daí pudessem convencer a divindade a conceder-lhe a entrada nos céus, ainda que não guardassem muita certeza daquilo que pregavam para os outros. Naturalmente, a esta época, no século XVIII, anunciando esta assertiva, Kierkegaard foi convidado a retirar-se das eiras cristãs e foi expulso da igreja a qual pertencia. Não se abalou com isso. Após os insucessos da expulsão, Kierkegaard observou com tristeza que estava com a razão tamanho a agressividade com a qual fora expulso das veias cristãs, e começou então um outro périplo. Começou a escrever livros para que a humanidade pudesse refletir acerca do seu próprio pensamento. Escreveu então romances, iniciando por romances de natureza puramente estética. Romances em que a sexualidade, a sedução, os pensamentos humanos mais comuns eram veiculados e chamando a atenção das pessoas, da sociedade. Começou a ser um dos best-sellers de sua época. Percebendo que as criaturas se sentiam instigadas a estudar romances estéticos, ele iniciou uma nova jornada, agora escrevendo romances e livros éticos, fazendo o indivíduo questionar a sua própria realidade, fazendo o indivíduo aprofundar-se na sua própria origem psicológica profunda, após o que iniciou a escrita dos livros religiosos. Então, certa ocasião, refletindo o seu pensamento, ele se voltou a Paulo de Tarso no Evangelho, quando Paulo enuncia: fiz-me fraco para os fracos, para amparar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegasse a erguer alguns. E assim Kierkegaard fez-se estético para os estéticos, para trazer os estéticos. Fez-se ético para os éticos, para atrair os éticos, reunindo todos da sua sociedade para buscarem seus livros religiosos e aprofundarem os estudos da espiritualidade,
portas fora da igreja de onde houvera sido expulso, mostrando que não era necessário estar preso a uma instituição para realizar a sua tarefa e semear a verdade, a reflexão e a consciência no imo das criaturas. Num de seus livros, O Sofrimento Humano, Kierkegaard, inaugurando a fase estética, propõe que a dor no indivíduo é um clamor da consciência profunda. Para Kierkegaard, os indivíduos são dotados de uma consciência profunda, de uma unidade profunda no imo do seu próprio ser, que em conexão com a divindade, que é imanente e transcendente, reconhece dentro de si próprio aquilo que é certo, aquilo que é errado. Quais são as finalidades principais da existência? Kierkegaard assinala isso e refere que toda vez que o indivíduo realiza atos, comete coisas, que seu comportamento encontra-se em dissonância com a consciência profunda, a consciência emite um clamor até as zonas periféricas da personalidade, e esse clamor é sentido pelo espírito como dor e como culpa. A dor e a culpa, para Kierkegaard, é o clamor das possibilidades mais próprias, é o clamor das condições que o indivíduo não aceitou executar, com os quais o indivíduo travou batalhas. Numa linguagem contemporânea, através da psicanálise e da psicologia de Carl Gustav Jung, é o momento em que o self, a consciência suprema, o si mesmo, entra em choque com as fronteiras do ego. Quando a consciência reconhece que o ego não está realizando aquilo que deveria, e nesse atrito a dor e a culpa emergem da consciência para acordar, despertar o espírito para as suas responsabilidades mais graves. Para Kierkegaard, portanto, a dor e a culpa são sinais propostos pela natureza para o despertamento e a mutação do indivíduo para buscar as suas possibilidades mais próprias. Dali, alguns séculos após, fazendo um rápido voo histórico, vamos observar um grande exemplo dessa transformação, que utilizaremos para nossa reflexão neste mini seminário, para compreendermos como a mensagem de Kierkegaard, dentro do Evangelho, propõe novos rumos para nós, que nos propomos nos desafiar para sermos felizes. No século XX, nos idos dos anos 1970, 80, uma jovem mulher tornou-se célebre como terapeuta, ensinando os indivíduos a buscarem a cura dos seus próprios males, em especial do câncer, das doenças degenerativas, inaugurando uma nova fase no pensamento médico e psicológico nos Estados Unidos da América do Norte. Tratava-se de Louise Hay, uma formidável terapeuta que venceu a sua própria vida, trazendo um contributo para a ciência, para a psicologia e para a medicina, e notadamente para muitos indivíduos que a buscaram e que se renovaram, escrevendo muitos livros com biografias memoráveis de indivíduos que reencontraram o sentido da existência e o significado de suas próprias vidas. No seu livro, Você Pode Curar Sua Vida, Louise Hay descreve, ao final do livro, uma sucinta biografia que procuraremos enunciar ao sabor das nossas emoções. Quando nascera, crescera numa família muito pobre, entre sua mãe e seu pai alcoólatra, que espancava sua mãe e trazia a dor, a agressividade, a irritabilidade para dentro do próprio lar. Muito jovem, ainda pequena, foi vítima do molestamento sexual por seu pai, sendo vítima dessa agressividade que, na maioria dos casos e com raríssimas exceções, provoca feridas na alma de difícil tratamento médico e psicoterápico.
Mas Luiz Rei, ainda molestada, ultrajada, humilhada, viu-se ainda mais angustiada quando, da morte desse pai, viu sua mãe pobre não ter condições de criá-la e novamente se consorciando com outro homem, deu à luz a uma irmã sua com a qual não se dava bem. Eram irmãs rivais que não conseguiam se harmonizar. Luiz Rei viu-se praticamente expulsa do lar e viajou para outras cidades procurando emprego. Enamorou-se, mas percebeu que um de seus namorados, no momento do processo do relacionamento, apresentava transtornos de comportamento e numa negativa sua, ele a violentou. Novamente violentada, reafirmando a ferida da infância diante de seu pai, que era alcoólatra, que era psicopata e não era grande coisa. Ela se viu tomada de uma falsa crença. Ela passou a acreditar que a partir do momento em que sofrera 2 violências de natureza sexual, ela deveria ter alguma sina, ela deveria não merecer ser feliz. E ela passou então a se prostituir. Viu que era muito bela, loura, alta, de uma beleza assustadora. Ela começou a envolver os homens, a fazer uma certa fortuna, começou a prostituir-se, enriquecer e crescer. Mas no íntimo do seu coração um vazio profundo a tomava. Foi num destes dias de extremo vazio, em que ela caminhava por uma das ruas da cidade onde se encontrava, em que ela ouviu uma estranha melodia chamando a sua atenção. Essa melodia a convidou para as portas de uma igreja, e ela observou na igreja uma frase singular: Igreja da Ciência da Nova Religião. E ela sentiu naquele dístico um chamamento singular. Adentrou-se, sentou, continuou escutando a melodia e tombou em lágrimas, pois que a música parecia fazê-la trazer questões que antes eram inauditas no fundo de sua própria alma. Ela começou a recobrar a infância, a mãe que não lhe dera o amor que ela gostaria de receber, o pai alcoólatra que no lugar da ternura lhe houvera ultrajado e vitimado. Contemplou a irmã, por quem não desenvolver afeto, o padrasto estranho, os relacionamentos ruidosos com namorados destituídos de valor moral, o namorado que a violentou e a caminhada pela prostituição. No relance de minutos que pareciam décadas, Luiz Rei teve a ocasião de mergulhar na sua natureza profunda e verificar que o sofrimento atingia sua alma, porque ela ainda não havia encontrado o amor. Então ela observou que a igreja apresentava no mural ali ao lado um aviso convidando os fiéis daquele grupamento para que estudassem naquela igreja e tornassem-se terapeutas, capazes de fazer uma escuta terapêutica para aqueles que adentravam a igreja necessitados, agônicos e atônitos, necessitando de Jesus. Adentrou-se à igreja, procurou aquele atendimento, sentou-se, desabafou com o terapeuta que a escutou e a orientou para que se renovasse. E dali a alguns dias ela começou a fazer o curso de terapeutas da Igreja Ciência da Nova Religião. Começou a aprofundar-se no estudo da psicossomática, da somatização dos conteúdos emocionais. Aprofundou-se no entendimento do Evangelho e de inúmeros outros textos filosóficos. E dali, algum tempo após, Luiz Rei passava a atender as pessoas na própria igreja. Mais tarde, ela lançou-se fora da igreja e começou a atender as pessoas que não tinham acesso à igreja. Mas uma dor começou a atingir Luiz Rei de modo mais ainda profundo. Não era mais uma dor física, não era somente uma dor emocional, era uma dor física. E ela foi buscar o auxílio da medicina da sua época para avaliar o que estava acontecendo. O diagnóstico, dado de forma dura e fria: câncer. O médico disse a Luiz Rei
que ela estava com um tumor maligno no ovário, e se ela não se permitisse operar, no máximo em 3 meses, ela estaria morta. Ela foi tomada de espanto pela notícia. A todos é natural um susto quando o médico diz: você está com câncer. Quanto mais na década de 70, 80, quando era uma doença ainda mais estigmatizante do que ainda é nos dias de hoje. Ainda há indivíduos que dizem: ele tem aquela doença, ela está com aquela doença, como se fosse vergonha estar doente. Mas Louise Hay, quando recebeu o impacto da notícia, fez uma reflexão profunda à frente do médico. Intimamente ela recordou mais uma vez tudo o que ela houvera atravessado e verificou que tudo que ela havia aprendido como terapeuta era exatamente naquele momento que ela precisava utilizar. A partir de então, ela olhou para o médico e lhe disse: eu vou aguardar 3 meses e retornarei à consulta. O médico deu um meio sorriso, algo debochado, como se considerasse aquela mulher uma ignorante. E ela lhe disse: se em 3 meses eu não estiver curada, eu voltarei para me operar. O médico disse: você é louca. Se você daqui a 3 meses retornar, eu não terei condições de curá-la. Como se alguém curasse o outro. É curioso isso. A prepotência da medicina, em que um acredita curar o outro, quando em verdade oferece recursos para que o outro se cure, para que o outro encontre a sua própria liberdade. Mas Louise Hay não arredou o pé, manteve-se firme e disse ao homem que iria aguardar 3 meses e regressaria àquela clínica para ser operada, caso não estivesse curada. Voltou então para o seu lar, naturalmente chorou, desabafou consigo mesma aquela dor, mas ela sentiu-se responsável pelo câncer que ela havia desenvolvido. Na infância, houvera sido molestada sexualmente. Mais adiante, fora estuprada pelo próprio namorado. Prostituíra-se, tornara-se uma vendedora de ilusões. Ela percebera que nunca havia oferecido amor ao seu próprio corpo. Ela havia oferecido múltiplas formas de violência a si própria. E o seu corpo havia aprendido a ser violento contra ela mesma. Então era necessário que ela realizasse uma conciliação com o seu próprio corpo, que ela dialogasse com a sua matéria, que ela pudesse pedir perdão para as estruturas celulares que sofriam a injunção da sua própria invigilância. Ela então buscou a meditação profunda, modificou a alimentação para alimentos estritamente naturais, saladas, alimentações nutritivas, nenhuma comida da espécie junk food, das lanchonetes norte-americanas, que nós adoramos ficar naquela fila imensa, sermos mal atendidos e comermos aqueles sanduichinhos com gosto de isopor, aqueles suquinhos que nós não sabemos o gosto. Ele é o sabor da cor amarela, da cor violeta, porque ele diz que é de laranja, mas tem um sabor estranho, mas o de maracujá também, e nunca sabemos muito bem, mas ficamos felizes de entrar na fila, sairmos com um pacotinho. Ela alijou essa alimentação dela, passou a alimentar-se de alimentos verdadeiramente saudáveis, buscou a psicoterapia, a meditação profunda e as afirmações interiores de cura. Passou a dialogar com o próprio corpo, pedindo perdão às estruturas celulares por tudo o que havia realizado em desmandos contra si mesma. Então, ao passo de 3 meses, Louise Hay retornou àquela clínica para o seu médico e os exames revelaram um estranho diagnóstico. Os tumores que ali deveriam crescer haviam diminuído e desaparecido, e Louise Hay teve alta do tratamento oncológico. Estava curada. A partir de então, tornou-se uma criatura poderosamente vinculada
a necessidade íntima de comunicar à humanidade a sua cura e mostrar aos indivíduos que somos responsáveis pelo nosso destino e somos responsáveis pela cura de nós mesmos. Ela lançou o primeiro desafio a si própria, desafiou-se a ser feliz. Nós, os indivíduos humanos, nos permitimos infelicitar de diversas formas. O eminente psicólogo e psiquiatra Miray Lopes, nascido em Santiago de Cuba na década de 70, em uma de suas obras, Os Quatro Gigantes da Alma, tem ocasião na introdução de descrever que o ser humano é o único ser vivo que, enquanto atinge o alto estágio, o mais alto estágio da evolução filogenética, é o único indivíduo na Terra que é capaz de produzir sofrimento e, pior, além de não se contentar com o próprio sofrimento, tem a capacidade, apenas dele, de nenhum outro ser, de estender a sua desventura aos seus semelhantes. É o único ser dotado na Terra dessa capacidade. Louise Hay percebeu que a raiz do sofrimento encontrava-se dentro de si própria. A dor era real. Ali estava uma doença materializada, visível, tangível, mas o sofrimento era uma opção que ela poderia eleger para si própria ou não. E graças a Deus ela não elegeu. Ela elegeu desafiar-se, desafiar o ego a apresentar uma proposta superior à do self. Desafiar o ego a apresentar um caminho diferenciado em relação àquilo que a consciência profunda lhe assinalava como sendo a verdade. O self conseguiu emergir, cedendo espaços do ego para a frente, e ela, experimentando-se em totalidade, conseguiu curar-se do câncer que a vitimava, tornando-se então uma célebre terapeuta, curando vidas, orientando criaturas, para que elas pudessem meditar acerca da sua própria natureza. É necessário então uma reflexão para todos nós que adentramos o conhecimento espírita desde 1857, a 18 de abril, quando o insigne professor Hipólito Denizar Leão Rivaio, Allan Kardec, trouxe a lume o livro dos Espíritos e, na sua sequência, o livro dos Médiuns, mais adiante o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos vêm até nós consolar, propor roteiros novos, inaugurar a era do amor, para que nós, incendiados pela fé que outrora bruxuleava, tenhamos condições de sermos hoje melhor do que fomos ontem, e nos propormos amanhã lograrmos êxito de sermos melhores do que conseguimos ser até os dias presentes. É necessário a criatura humana refletir acerca das situações que atravessa ao longo da sua própria vida e refletir o que a vida desafia ao seu próprio ego, se é capaz de realizar uma proposta mais correta, mais profunda, mais útil e legítima do que a profundeza da consciência, do self, que dita as leis de Deus que nela estão escritas, como está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência, da palavra grega, significa geratriz de responsabilidade, convida os indivíduos a mergulhar no entendimento de que a nossa natureza profunda é espiritual. E nessa natureza espiritual, nos colocando no centro da própria imortalidade, temos condições de lançar um olhar diferenciado sobre a vida, não mais enxergando a vida como algo que existe entre o berço até o túmulo, mas como algo que pré-existe ao berço e prossegue além do túmulo, tornando-nos indivíduos mais saudáveis, por modificarmos o ponto de vista sobre o qual lançamos o entendimento de todas as realizações da própria existência. O que temos feito até hoje desse conhecimento, o que temos realizado desde
o conhecimento espírita a verluarizado a nossa noite, convidando-nos a novos rumos, a transformações profundas e de natureza superior. É uma reflexão que necessitamos fazer, pois que o grande desafio para ser feliz é, em primeiro lugar, identificar os seus conteúdos psicológicos. A identificação dos conteúdos psicológicos permite a nós observarmos em que dialéticas nos encontramos presos, vitimados por nós mesmos, para que nós consigamos lançar um novo olhar, uma nova perspectiva sobre os desafios da existência, compreendendo que esses desafios são testes de avaliação moral para nós, que somos os candidatos à felicidade. Diante de quaisquer dores, de quaisquer lutas da vida, deveríamos ter em mente que somos candidatos à felicidade. E em sendo candidatos à felicidade eterna, estes testes são desafios morais que nos incitam, nos concitam e nos felicitam a encontrar aquilo que verdadeiramente nós somos na profundidade dos nossos seres. Louise Hay realizou uma transformação de si própria, enxergando a causa básica dos seus sofrimentos infantis. Ela conseguiu perceber que seu pai não a vitimara simplesmente por ser um doente mental. Ele também tivera pais que o desestruturaram psicologicamente, impedindo que realizasse a sua humanidade com teor superior. Observara que sua mãe também era desprovida de capacidade psicológica para compreender a sua própria natureza, e que estendera a mesma ignorância para sua irmã, e conseguiu então voltar àquelas cidades, não encontrando o pai já desencarnado, mas a mãe, a irmã, levou a mãe ao dentista para ajustar a sua arcada dentária, ao cabeleireiro, cuidou de sua mãe. Ela sabia que intimamente não havia desenvolvido exatamente amor, mas também percebera que não era culpada por não ter o sentimento que ela gostaria de ter. Há criaturas que procuram um psicólogo ou psiquiatra e têm uma culpa tremenda de dizer: eu não amo a minha mãe, eu não amo meu pai, eu não amo fulano, eu não amo Beltrano. E é muito difícil o ser humano entender que ele não é culpado por não amar. Ele não é culpado por odiar. Ele é responsável pelos atos que executa a partir do momento que identifica e nomeia aquilo que sente. O sentimento brota. As criaturas não olham para nós nas ruas e, como se diz no popular carioquês, vão com a cara ou não vão com a cara. Alguns dizem: o meu santo não bate. Eu fico imaginando nessa época de octógono, de Ultimate Fighting, se os santos se batessem, como seria um problema? Ainda bem que os santos não se batem. Mas quando o Dido fala que o meu santo não bate com o seu, isso não é uma escolha. É uma coisa que emerge da criatura. E ela será responsável pelo que fará disso. Louise Hay identificou que ela não exatamente amava a sua mãe. Ela não amava exatamente a sua história, mas a mãe lhe havia dado a vida. Ela lhe poderia ter abortado, poderia tê-la matado, mas ela me ofereceu a vida. Então ela necessitava ter gratidão por aquela mulher que havia emprestado seu corpo para que ela pudesse ter vindo a este mundo. E então Louise Hay foi até sua mãe, levou o cabeleireiro, deu-lhe um banho de loja. As mulheres adoram banho de loja. Certa ocasião, uma dirigente espírita estava anunciando que o bom marido espírita era aquele que levava a mulher ao shopping. Levava ela ao shopping, trazendo várias bolsas, e sussurramos ao ouvido dela: isso não é caridade, é renúncia do cartão de crédito. Mas Louise Hay levou a sua mãe para o shopping, trocou-lhe as vestes, ajudou a sua irmã, e ambas então reuniram-se a Louise Hay e foram para a sua casa, ela recebendo os cuidados daquela filha que regressava do câncer, da morte, da prostituição, da violência sexual, que regressava renovada
pelo desafio a haver sido vencido na sua própria consciência. E é exatamente isso que a Luísa propõe, que as criaturas não adiem o momento da reconciliação. Ela não deve ser forçada, ela não deve ser feita contra a própria vontade, mas identificando que o pai ou a mãe, a família, a sociedade em suma, se eles não nos dão aquilo que nós desejamos receber, ela havia recebido a vida e deveria ser grata a essa possibilidade, estendendo os dons do amor, da gratidão a todas as pessoas que a buscassem em seu convívio, para atingir a plenitude, para atingir a abundância, para encontrar a paz e a harmonia. Nós, nos dias de hoje, somos convidados, da mesma forma, a realizar a viagem interior do autoencontro, da meditação, para que consigamos encontrar dentro de nós as estruturas emocionais que permitimos nos corrompam, nos atinjam e nos tornem pessoas infelizes. É necessário que façamos essa meditação, que nós possamos em alguns instantes cerrar nossos olhos, entrar em contato com o pensamento e perceberemos que o pensamento salta de galho em galho dentro de nós, que os nossos pensamentos pululam sem controle, sem eira nem beira, e quando nos dermos conta de olhos fechados que estamos percebendo os nossos pensamentos, finalmente esse é o nosso pensamento, percebendo os demais, e perceberemos que somos pessoas que pensamos sem querer, sentimos sem querer e não podemos ser responsabilizados por todos os pensamentos e todos os sentimentos que possuímos. Mas uma vez identificando-os, passamos a ser responsáveis pelas ações que desencadeamos a partir desses. Com este conhecimento, seremos pessoas mais saudáveis. Teremos condições de mergulhar no centro do nosso livre-arbítrio e considerar que dentro de nós vige poderes desconhecidos de renovação, levando aos outros a mensagem do amor, da paz, da harmonia, ainda que tomados por muitas dores, ainda que tomados por angústias lancinantes. Apesar das doenças físicas, seremos saudáveis. Apesar das provas e das expiações, permanecemos valorosos. Nada no mundo nos deterá ou nos impedirá de galgar a felicidade, porque ela não se encontra fora de nós. Ela se encontra portas adentro do próprio coração. É essa a mensagem do Evangelho de Jesus, na palavra espírita com Allan Kardec, convidando-nos a ser hoje infinitamente melhores do que lograríamos ser se não a conhecêssemos. A partir deste conhecimento, que nós possamos refletir, como o Espírito de Joana de Ângeles diz: possuis um Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é ânimo e tu estás desanimado. Ele é alegria e tu estás preso à tristeza. Ele é amor e te encarceras no egoísmo. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, acharás decisão para te negares a esses pensamentos doentios que acumulam em ações nefastas. Tens dentro de ti o mundo interior, e porque ali dentro esse Cristo habita, tudo te renovas e te dás conta de que és herdeiro da sublimidade dos céus. Refletindo nisso, ao invés de reclamarmos das nossas existências, ao invés de clamarmos contra a nossa própria vida, teremos um profundo senso de gratidão e teremos condição de elevar o pensamento a Deus, agradecendo a possibilidade da luz, de tudo o que possuímos, agradecendo a vida que é consentida, e dizermos: Pai, Mãe, amigo onipresente, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a tua luz brilhar dentro de nós,
entre nós e fora de nós, para que a tornemos útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o teu e o nosso desejo sejam um só, assim em toda luz como em todas as formas, em toda a existência individual como em todas as comunidades. Faça-nos, Senhor, sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não nos permita, Senhor dos mundos, que a individualidade, a aparência das coisas do mundo nos iludam e liberte-nos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Ó Senhor, mostra-me, Espírito, que Tu és muito mais fascinante que qualquer tentação terrena. Não nos deixe, Senhor, cair no esquecimento de que Tu és o reino, o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e a tudo embeleza. Possa ter o Seu amor ser o solo onde medrem nossas ações, que assim seja. Obrigado, Senhor, sou merecedor, mereço tudo que é bom. Em minha mente sou livre, agora me transporto para um novo espaço de consciência, onde estou disposto a criar novos pensamentos sobre mim mesmo e minha vida. O meu pensar, o meu sentir, tornam-se uma nova experiência. Eu sei e afirmo que sou uno com o poder de prosperidade do universo. Assim eu prospero de inúmeras formas. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Eu mereço uma vida, uma boa vida. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço viver e prosperar. Acima disso, mereço o conforto do mundo, mereço mais do que isso, mereço tudo o que é bom. O universo está mais do que disposto a satisfazer essas demandas, porque eu não sou mendigo, eu sou filho de Deus, e Deus é onipresente, estando à minha frente para que eu saiba para onde ir, atrás de mim para guardar a minha retaguarda. Deus me ladeia à direita e à esquerda, para que eu não me perca da estrada. Deus está abaixo de mim, para que eu saiba sobre o que é caminhar. Deus está acima de mim para me abençoar. E dentro, fora, e entre o que está dentro está fora. Deus é íncito, imanente e transcendente. Assim eu agradeço a vida, que é alegre e consentida. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, irmãos. Muita paz.